Este é o programa Tamer 360. Você está vendo hoje a entrevista de Marcelo Michaluá, ele que é o CEO do grupo RB Capital. Nós vamos falar de futuro em plena pandemia. Qual é o futuro, Marcelo Michaluá, do grupo RB Capital agora, daqui para frente? O que temos de novidades? Perfeito. O futuro é o melhor possível, né? Nós sempre, apesar das reações ou do cenário mais adverso que a pandemia ela causa, a gente sempre enxerga isso de uma maneira oportunística, até porque a RB Capital, como empresa do mercado de capitais, enxerga essas oportunidades do cenário mais volátil como tendências anticíclicas que fazem com que o nosso modelo de negócio persevere. Então, a gente sempre enxerga o cenário com o copo meio cheio, nunca meio vazio, na medida em que nós somos uma plataforma, né, como nós dizemos, um ecossistema de serviços financeiros que está aí para ser uma alternativa a todas as soluções tradicionais bancárias, seja para as empresas, seja para os investidores. Então, a minha visão é a mais otimista possível em relação à RB, mesmo num cenário mais volátil, mais adverso. Dentro desse cenário otimista, vocês têm hoje 3 empresas dentro do grupo. A RBI, a RB Investimentos, tem também a RB Asset Management e tem também a Special Opportunities. Vamos começar pela RB Investimentos. O que vem por aí para essa empresa com todo o potencial que ela tem no momento? Perfeito. A RB Investimentos, na minha visão, é uma plataforma única do ponto de vista de modelo, dado, né, o processo de verticalização e integração das atividades de originação, de estruturação e de distribuição de produtos de crédito estruturado, de securitização, de fundos estruturados, aonde a gente congrega dentro dessa plataforma todas as, vamos dizer, especialidades e diferenciais que uma atividade como essa requer, nichada, né, como ela é, nos produtos alternativos. Nós estamos aí com menos de 3 anos, né, do seu lançamento, já estamos com a plataforma absolutamente integrada nas suas atividades, já com algumas dezenas de milhares de clientes e rumo já a quase 3 bilhões de reais de ativos sob custódia, com atividades, inclusive, derivadas e complementares a essa plataforma, que fazem da RBI um player importante, por exemplo, nos mercados de secundário, dos papéis de crédito. Nós temos uma mesa muito ativa em relação a isso, além de ter um espectro de uma base de clientes na distribuição que basicamente cobre todos os bolsos do mercado brasileiro. E agora, com a RBI, a gente está instrumentalizando a distribuição de maneira a atingir um público de pessoa física que possa enxergar na RBI uma forma, vamos dizer, inteligente e de um acesso direto, sem intermédio, a papéis, produtos, fundos que a gente origina e que são diferenciados nesse mundo dos alternativos. Então, a RBI, sim, tem um diferencial competitivo importante e que carrega no seu DNA mais de 20 anos de história e de credenciais da RB Capital nesse mundo dos alternativos.
Dentro desses planos para a RB Investimentos e dessa plataforma agora um pouco mais aberta para a pessoa física, que tipo de pessoa física, que tipo de investidor pessoa física a RB Investimentos vai procurar nesse momento? Nós temos duas estratégias, né? Vamos dizer, da aquisição e da aderência dos clientes da pessoa física. Nós temos uma estratégia B2B e temos uma estratégia B2C. Acreditamos piamente nas duas. Acreditamos, sim, que a estratégia B2B ela traz, neste nosso modelo diferenciado, um alinhamento grande com os investment advisors, né, de pessoas físicas, que podem acessar os nossos produtos aí de uma maneira, como eu falei, diferenciada, né, dentro do deal flow que a RB Capital e tem, e que é importante. E temos também a estratégia do B2C, que foca, basicamente, clientes que tenham uma sofisticação financeira, que possam diretamente, né, abrir suas contas e acessar os nossos produtos, os nossos ativos, e ter o advice, né, dos nossos profissionais, não só em relação aos produtos da RB Capital, e originados dentro da própria plataforma da RBI, através da sua área de mercados capitais, mas também em relação a outros produtos, dada a sua arquitetura aberta. Então, a gente gosta e foca um perfil de investidor que olha hoje os alternativos, ou tem olhado os alternativos, né, os investimentos alternativos, com olhos mais, vamos dizer, profissionais ou sofisticados, né, na medida em que, com o tempo, inclusive, e esse acho que é uma evolução sistêmica, o próprio desenvolvimento do mercado de capitais e de sofisticação dos investidores vai fazer com que esse perfil de investidores, pessoas físicas, que vão acessar de maneira mais capilar ou de varejo os produtos estruturados, seja uma consequência natural deste desenvolvimento, que traz consigo a própria sofisticação dos investidores, que começam, né, a entender e a subscrever de maneira mais técnica produtos, né, estruturados ligados ao setor imobiliário, ou infraestrutura, ou crédito, que são exatamente os setores nos quais a gente atua aí desde a nossa fundação. Dentro do grupo RB Capital, temos também a RB Asset Management. Qual é o futuro dela? Como é que ela vai crescer daqui em diante? Perfeito. Esse é um dos nossos drivers estratégicos. Eu acho que é uma tendência, inclusive global, de grandes ecossistemas, como a gente também se define, de serviços financeiros, de ter uma plataforma ou uma divisão de gestão de fundos alternativos, que no Brasil também tem um potencial extraordinário. Nós estamos falando hoje que o mercado de renda fixa ou de investimentos financeiros como um todo no Brasil deve somar cerca de 5 trilhões, né, de reais. A indústria de asset management, que basicamente congrega aí, e concentra investimentos ligados a risco soberano, títulos de dívida, investimentos ou títulos bancários, ela deve ser mais ou menos uns 60% a 70% desse total. Nós estamos falando de uma indústria de gestão de fundos de mais de 3 trilhões de reais. Então, o efeito da estabilização macroeconômica, com uma taxa de juros real de longo prazo baixa, ela é determinante para o que a gente chama de crowding in, né? Que é essa migração da poupança privada da sociedade do risco soberano, né, dos títulos do governo, para o risco, vamos dizer, chamado de privado, né? Aonde os fundos de investimento, de real estate, de infraestrutura, de crédito, são
os carros, né, as locomotivas de atração deste capital. E o nosso modelo da RB Asset Management é exatamente pautado e baseado nessa migração estrutural da poupança da sociedade brasileira, que historicamente está, né, no CDI, vamos chamar assim, ou nos títulos públicos, ou nos títulos bancários, para os alternativos. Então, nós também, ao longo dos últimos anos, reposicionamos a RB Asset, fizemos dela uma unidade também verticalizada em todas as suas atividades fins e meias, para que ela se posicione e tenha se posicionado no mercado de maneira diferenciada e também uma curva de crescimento J, como a gente fala, em relação aos ativos sob gestão, que nos últimos anos também teve, por conta desse reposicionamento e do cenário macro, uma taxa média de crescimento importante, de 2 dígitos, e atingindo aqui ao redor de 3,5 bilhões de reais de ativos sob gestão. O nosso objetivo é uma multiplicação destes 3,5 bilhões em algumas vezes nos próximos anos, exatamente por conta desses drivers estruturais e irreversíveis que vão fazer com que esse tipo de investimento seja sistematicamente procurado por investidores locais. E é uma das nossas teses de crescimento dos ativos sob gestão dentro, né, do ecossistema da RB. E agora, para a gente finalizar, Special Opportunities, né? Como o nome já diz, oportunidades especiais. Já tem algumas operações aí que vocês estão encaminhando ou que vocês estão atentos para fazer? Sim, sem dúvida. Essa é uma área que também constitui um pilar estratégico da RB Capital, no forward looking, e que tem credenciais muito importantes de investimentos feitos e viabilizados para empresas, que tem no seu cerne o desenvolvimento imobiliário. Então, nós somos hoje a RB Special Opportunities, faz da RB Capital hoje um dos maiores e mais respeitados players nesse mercado de build-to-suit, que são as construções customizadas para empresas de grande porte, que perceberam nos últimos anos que as empresas não precisam ser donas dos seus ativos fixos. Elas simplesmente podem alugar e ocupá-los dentro de contratos de longuíssimo prazo, onde todo o investimento, desenvolvimento é feito por empresas de engenharia financeira e de engenharia tradicional, como a gente, né, hibridamente aqui se qualifica, para fazer o que a gente chama de terceirização imobiliária. A gente terceiriza, através da Special Opportunities, o CAPEX das empresas. Então, quando como aconteceu, uma Unilever precisa de um novo centro logístico e não quer colocar R$1 do seu capital de giro, e está certa a decisão em não colocar, porque uma empresa como a Unilever tem que investir o seu capital de giro em R&D, no supply chain, na cadeia de clientes, em novos produtos e marketing. Ela não precisa investir R$200 milhões num centro de distribuição, na medida em que esse não é o core business dela. O core business da Unilever é produtos, né? É varejo, é marketing, não é ativo imobiliário. E neste exemplo, nós, alguns anos atrás, através de uma operação liderada pela Special Opportunities, compramos uma área em Minas Gerais e desenvolvemos, construímos e entregamos de maneira customizada o que chegou a ser, na época, o maior centro de distribuição logística do mundo da Unilever, com quase 100 mil metros quadrados de vão,
e que hoje é o principal hub logístico da Unilever para toda a região centro-sul do país. A Unilever não gastou R$1 do ponto de vista de CAPEX, o investimento foi integralmente feito pela RB e ela, em troca de toda essa solução terceirizada imobiliária, assinou um contrato de longo prazo de locação. E a gente acredita que é exatamente essa a tendência inexorável das empresas, que no Brasil, 80% delas são donas dos seus ativos fixos, que não são core. Enquanto que nas economias desenvolvidas, como nos Estados Unidos, mesmo na Europa, em muitos dos países, essa relação é exatamente inversa. Os corporations são donos de 20% dos seus ativos fixos. 80% dos ativos fixos que têm elementos imobiliários ou componentes imobiliários são detidos e investidos pelos chamados REITs, os Real Estate Investment Trusts, que são hoje os nossos fundos imobiliários, aqui a versão brasileira, local, deste importante veículo que tem, no nosso modelo de negócio, quer dizer, dois fomentos, né? Não somente a própria Special Opportunities, que vai originando essas operações e, na medida que vai entregando esses ativos prontos, pode vender e desinvestir isso exatamente para os fundos imobiliários, que são uma das raízes, né, principais do modelo da nossa área de gestão de recursos e que tem na RBI, só para fechar aqui, a sinergia e complementariedade, a ponta do investidor para poder comprar as cotas, por exemplo, desses fundos imobiliários. Então, este ecossistema dessas 3 unidades de negócio, num exemplo aqui da originação de uma delas, ela cria efeitos, né, multiplicadores e sinérgicos, né, dessas atividades que estão, né, sob a tutela aí da nossa holding, né, a RB Capital S.A., que fomenta, né, essas integrações, complementaridades e sinergias, também aplicando o capital proprietário, para que todos os nossos investidores e stakeholders enxerguem que a RB Capital também tem capital sob risco, como o americano, né, eu gosto dessa frase, coloca, tem skin in the game, né? A gente também corre o risco junto e o investidor se sente mais seguro e confortável na medida em que o produto que a gente está oferecendo, vendendo, também está com o nosso capital para e passo ou até, às vezes, subordinado nos riscos assumidos, né? e intrínsecos a cada uma dessas operações, nessas 3 diferentes linhas de negócio aí que eu aqui, né, comentei a respeito. Você ouviu aí todos os planos do grupo RB Capital com o seu CEO, Marcelo Michaluá, aqui no programa Tamer 360. Muito obrigada. Obrigado a vocês.